Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos adentrando aí o segundo bimestre, tá? E o nosso conteúdo é substâncias e misturas e processo de separação de misturas. Vocês vão assistir essa aula, vão ler no livro de vocês, de Química, podem baixar algo na internet para ajudar na compreensão, tá? Mas é uma aula totalmente teórica, não tem cálculo. E posteriormente eu vou passar uma atividade para vocês, que essa atividade será uma das nossas atividades do segundo bimestre. E irei passar o trabalho também do segundo bimestre. Ambos, tanto a atividade quanto o trabalho, valerão nota, tá? Por isso eu espero que todos façam. Eu irei postar tanto no Classroom quanto no aplicativo, quanto no grupo de vocês, tá? Então, vamos lá começar. Então, para as substâncias e misturas, nós vamos trabalhar, nós temos que entender os fenômenos físicos e químicos que acontecem dentro desse processo de substância, tanto a substância simples quanto a substância composta, quanto a mistura homogênea e heterogênea, tá? Então, fenômenos é toda e qualquer transformação ou mudança que ocorre com a matéria e pode ser classificada em fenômenos físicos e químicos. Então, a gente sabe que a matéria sempre está se transformando, certo? Ela pode estar mudando de aparência, que a gente pode visualizar a olho nu, tá? Como ela pode estar mudando e a gente não visualizar, certo? Mas a matéria, ela sempre vai estar se transformando. Quando a gente trabalhar as teorias de Bohr, de Lavoisier, a gente vai ver a questão de que a matéria ela não se perde, ela apenas se transforma, tá? Então a gente vai ver a questão de quantidade em massa, mas isso é nas próximas aulas, não hoje. Então, fenômenos físicos é aquele que não modifica a composição da matéria, tá? Então vocês veem que a matéria ela pode se transformar, mas sua composição, tá? Os itens, a essência da sua composição, ela se mantém. Então, vocês observam aí, né, o gelo se derretendo, tá? Tá ocorrendo um fenômeno porque a matéria, que é o gelo, está se derretendo. Então, o gelo é sólido e ele está virando líquido. Mas nós sabemos que a composição H2O, né, ela continua a mesma, só que em outra tipo de matéria, tá? Em outra variável, certo? Ela estava no sólido e agora ela está no líquido. Assim como, né, a gente rasgar aí um papel. O papel, a composição do papel ele se mantém, só que agora ele está rasgado, ok? Então, esses são fenômenos físicos, tá? Ele não modifica a composição da matéria, mas ele pode mudar a sua estrutura física, a visualização da mesma. Fenômenos químicos é aquele onde ocorre a transformação da matéria após sua ocorrência, ou seja, acontece modificação estrutural e química na matéria. Então, vocês vejam que aqui, ó, no fenômeno químico, ocorre uma destruição dessa matéria, tá? Vocês observam aqui, né, a corrosão, o prego aí, o parafuso, ele se degradando, ele se deteriorando, porque ele virou ferrugem, e daí ele vai começar a se deteriorar. E aqui o fogo, né, que está queimando as árvores. Então, as árvores, elas também estão
se modificando, né? Porque elas não serão mais árvores, tá? Agora ela vai virar o quê? Cinzas, pó, lixo, tá? Então, no fenômeno químico ocorre a transformação. Qual a diferença do fenômeno físico e do fenômeno químico? E o fenômeno físico não ocorre modificação da composição da matéria. E no fenômeno químico ocorre mudança da estrutura química dessa matéria. Daí nós vamos para substâncias, tá? Nós trabalhamos com substância pura. Essa substância pura, ela pode ser substância pura simples e pode ser substância pura composta. Vamos primeiro entender o que é uma substância pura. É aquela formada por um único tipo de molécula, ou seja, um único tipo de material, tá? E ela possui propriedades constantes, ou seja, que são definidas. Então, por exemplo, o hidrogênio, tá? Nós temos uma substância pura. Por que nós temos uma substância pura? Porque nós temos um único tipo de molécula, tá? O O2, o O3, como exemplos que tem aí no slide, eles também são formados apenas por oxigênio, um único tipo de molécula. As substâncias puras, elas podem ser simples, que são formadas por moléculas de um único elemento químico, tá? Como exemplo, nós temos aí, né, o H2, o O2, o O3, certo? Elas são puras porque é um tipo de molécula. Elas são simples porque possuem apenas um elemento químico. O que é o elemento químico? São essas letrinhas, né, que vocês estão vendo aí, né, o elemento da tabela periódica. A gente vai ver futuramente tabela periódica. E a gente sabe que na tabela periódica nós temos vários elementos químicos que são representados simbolicamente por letras maiúsculas, e podemos ter duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, coisa que nós já falamos aí no nosso primeiro dia de aula, tá? Cada elemento químico tem a sua massa atômica, tá? Seu número atômico. Ok? Então, substância simples formada por apenas um elemento químico. Já a substância composta é uma molécula, tá? Só que ela apresenta dois ou mais elementos químicos. Então, ela continua sendo pura? Continua. Por quê? Porque ela apenas apresenta uma molécula, substância pura. Só que essa molécula ela é formada por dois ou mais elementos químicos. E daí ela se torna substância pura composta. Tudo bem? E daí nós vamos para a mistura. O que é uma mistura? É todo material formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes da mistura. As misturas têm composição variada. Então, o que é que eu tenho como mistura? Mistura é a junção, é formado de uma ou mais substâncias puras, tá? Então, para ter uma mistura, eu vou ter uma substância pura mais uma substância pura, ok? As misturas elas são divididas em homogêneas e heterogêneas. Vamos ver a diferença aí das duas. Substâncias homogêneas são aquelas que apresentam uma única face, são monofásicas. Então, nós vamos observar, face é aquilo que a gente vê, tá? Então, numa mistura, o que eu vejo é a face. A fase. O que eu vejo é a fase daquela mistura. Então, vocês observem aí no slide. Eu tenho uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu só estou vendo uma fase. Mas se eu perguntar para vocês, quais os componentes dessa mistura? Água mais açúcar. Então, quantos componentes eu tenho? 2 componentes. Quantas fases eu tenho? Uma fase, porque eu só estou vendo um.
uma fase. Eu não estou vendo mais o açúcar, eu só estou vendo a água, porque o açúcar ele foi dissolvido. Imagine a mesma coisa eu posso fazer com sal. Eu coloco um copo d'água e coloco sal de cozinha mesmo. Mexo. Eu vou ter quantos componentes? 2. Água mais sal. Só que eu tenho quantas fases? Uma, porque eu só estou vendo a água. Eu não vejo mais o sal porque ele foi dissolvido. Tudo bem? Então, eu posso ter, quando eu vejo só uma fase, eu tenho uma mistura monofásica. Quando eu tenho duas fases, bifásica. Quando eu tenho três fases, trifásica. E quando eu tenho quatro fases, tetrafásica. Tudo bem? E daí nós vamos. Então, mistura homogênea tem apenas uma fase, mesmo que eu tenha mais componentes, certo? Veja que os componentes é o que compõe a mistura. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Então, vocês observando aqui, eu tenho água mais óleo. Vocês observam que eu vejo duas fases. Eu vejo o óleo em cima e a água embaixo. Então, essa mistura ela é bifásica, porque eu vejo duas fases. E quantos componentes eu tenho? 2 componentes, tá? Se eu misturasse óleo, água e sal, como o sal iria se dissolver na água, eu iria ter duas fases. Ia ser uma mistura bifásica. Mas eu teria quantos componentes? 3. Água, óleo e sal. Tudo bem? E daí nós precisamos, algumas vezes, separar essas misturas, tá? Para essas misturas, nós usamos o processo de separação de misturas, que nós temos vários processos. Vocês vão ver alguns aqui, esses é os que a gente mais utiliza no dia a dia, mas se vocês buscarem na internet, em outros livros, vocês vão encontrar esses e outros processos de separação de misturas, tá? Só que vocês têm que entender que alguns processos de separação de misturas, eles vão servir para separar as misturas heterogêneas. Outros processos de separação de misturas, eles vão servir para separar misturas homogêneas. Então, vocês têm que se atentar para isso. Qual processo serve para misturas heterogêneas e qual processo de separação serve para misturas homogêneas. Então, eu separei aqui para vocês melhor visualizarem. Separação de misturas heterogêneas. Em substâncias simples, podem ser realizadas através dos seguintes processos. O primeiro processo aí de separação heterogênea é a catação, que é a separação manual de sólidos diferentes. É realmente a gente catar, como a gente cata aí o arroz, como a gente cata aí o feijão, tá? Outro processo aí é o de peneiração, separação sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos, né? É a gente separar aí, por exemplo, né, areia. Os sólidos menores descem e os maiores ficam na peneira, tá? É a gente molhar sei lá, uma goma de tapioca, tá? Então, a gente vai, né, separar aí os menores e os maiores, certo?